Oi, meus queridos senhores, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez fazendo parte desse magnífico programa, projeto, que é o Enem Vencedor, o qual você faz parte, assim como eu, para que possamos justamente assim desenvolver os nossos conhecimentos. Você já tiver a oportunidade de ter me presente justamente na sala de aula, onde nós tratamos justamente de quem? Nós tratamos da população brasileira. Vocês recordam? População brasileira, no seu processo de evolução, na sua dinâmica e continuando justamente nessa mesma linha do contexto populacional, vamos hoje desenvolver sobre a urbanização do Brasil, tá certo? Eu sou o professor Paulo Brito e com certeza vamos mais uma vez fazer com que você tenha todos os subsídios, todas as ferramentas de pesquisa para o teu grandioso conhecimento sobre as provas e o Enem que logo está por chegar, logo está por vir. Tá certo, meus queridos senhores? Então, vamos ao tema. Urbanização. O que é exatamente a urbanização? Bem, no conceito lógico da palavra, a urbanização nada mais é do que o sobressaimento, Seria o sobressaimento da população da cidade em relação justamente ao interior. Então, o Brasil, perfeito, apesar de ser já um país urbano, isso significa dizer o quê? Quando eu falo que o Brasil é um país urbano, eu estou afirmando que o número de habitantes da cidade, o número de habitantes que hoje reside nas cidades é superior ao número de habitantes que está na zona rural ou no interior. Tá entendendo? Então, se o Brasil tivesse justamente o número de habitantes, certo, grandioso em relação à zona rural ou ao interior, se fosse superior das cidades, o Brasil seria um país o quê? Um país rural. Isso aconteceu, propriamente dito, até a década de 60. Então, até a década de 60, o Brasil era um país nitidamente rural. O que isso implica? Implica principalmente, senhores, no que diz respeito àquele principal fator, nós vamos trabalhar com esse fator em relação justamente à mobilidade, à movimentação da população, que são os fatores econômicos. Então, quando eu afirmo que o Brasil, até a década de 60, era um país rural, significa dizer que as principais atividades econômicas desenvolvidas naquele período estavam ligadas diretamente ao setor agrário, ao interior. Ao interior. Essas atividades econômicas seriam ou são as responsáveis pela distribuição da população, pelo foco de atração populacional. Observamos que lá no contexto da população, o Brasil ele terá justamente um grande processo de crescimento populacional nas áreas aonde ocorreram intenso crescimento econômico. E o mesmo vai acontecer com o contexto da urbanização. Então, até 60 o Brasil é um país rural. Então, se eu voltar um bocadinho mais para trás, na década de 30, quando começa a partir daí um certo investimento no que diz respeito à infraestrutura, dando condições para que as cidades agora pudessem ter um certo desenvolvimento, através do que das atividades que começam a ser praticamente selecionadas, começam a ser substituídas. Eu começo a sair da zona rural e começo agora a investir principalmente no contexto econômico da cidade. E qual é essa atividade econômica? Quais são as atividades econômicas? Inicialmente nós temos principalmente a indústria. Lembre-se, que nessas alturas nós já estamos praticamente com o mundo desenvolvido, os países desenvolvidos que já estão sofrendo as consequências, já estão passando justamente por vários fatores, por várias transformações em decorrência da urbanização. Até 50, 60. E o Brasil ainda está iniciando um processo de urbanização. Para vocês terem uma ideia, certo? Até 1967, em 1967, quando o Brasil torna-se de fato um país urbano, as únicas cidades responsáveis por esta urbanização foram apenas São Paulo e Rio de Janeiro. Então, para esse imenso território, essa extensão territorial, o qual é o Brasil, que é tido justamente como um país de dimensões continentais, apenas 2 cidades serem responsáveis justamente pela urbanização no Brasil, então você há de convir, há justamente de começar a mentalizar, começar justamente a ter consciência, que essa urbanização
perfeito, no nosso Brasil, ela não dá-se de forma uniforme, ela não dá-se de forma igual, né? Promovendo, certo, uma série de transtornos, promovendo uma total desigualdade, tá? Uma total desigualdade. Muito bem, antes de, obviamente, nós falarmos dessa desigualdade, vamos levar em consideração os fatores que movimentaram, que deram justamente ênfase ao contexto dessa urbanização. Como dito, a partir da década de 30, o Brasil começa a investir, né, de certa forma, nas infraestruturas, certo? Dando uma certa comodidade, uma certa condições para que a cidade agora pudesse ter um certo crescimento. Um certo crescimento. Isso vai ficar bem claro a partir da década de 70, quando a industrialização, olha, industrialização. Logo, se eu te perguntar o principal fator responsável pela essa urbanização no Brasil, qual foi? Foi a industrialização que está acontecendo, né, que vai acontecer de uma forma mais intensificada a partir da década de 50 no território brasileiro. Então, a indústria, certo, naquele momento, é um novo modelo econômico que está sendo instalado no nosso referido Brasil, e ela está ligada principalmente aos grandes centros, tá? Às grandes cidades, tá certo? Então, com isso, é claro, tá? A população, aquela população que está cômoda lá no interior, né, tá no interior, agora ela vai sair do interior em direção justamente à cidade. Olha, o que aconteceu aí, olha, eu estou no interior e vim para a cidade. Em decorrência do quê? Da industrialização. Então, industrialização é um fator. Que movimento é esse? Nem qual é outro fator, então, que vai atrair, certo? Que vai fazer com que a população venha justamente em massa para a cidade. Qual é? Hein? Fala, eu estou te ouvindo. Foi isso. Muito bem, meus queridos, você falou certo. Mentira, não falou nada que eu não te ouvi. Muito bem, foi êxodo rural. Olha, o êxodo rural. Então, ao êxodo rural, que é a saída da população do interior para a cidade, em decorrência da industrialização, é o que vai promover essa urbanização do Brasil. É que vai fazer com que o contingente populacional da cidade ultrapasse a população do interior. Tá? Porque, como dito, as principais atividades econômicas, né, até um certo momento estão justamente no interior, mas praticamente de forma precária. O Brasil, setor agrário, o Brasil não tinha uma ávida mecanização, o Brasil não tinha justamente uma tecnologia de ponta em relação ao interior, a exemplo do que nós estamos vendo hoje, certo? Então, o que vai atrair essa população, certo, justamente para a cidade, além da indústria, então lá no interior mesmo começa uma certa mecanização. Tá? Aquelas agriculturas extensivas, aquelas agriculturas onde envolvia grandes volumes de mão de obra, ela começa justamente a ter uma certa diminuição. Tá? E essa referida diminuição, é claro que vai fazer com que sobre uma grande quantidade de mão de obra, e essa respectiva mão de obra terá que se empregar, então virá para a cidade. Então isso ocorre principalmente, fica bem claro, entre a década de 50 e 70, onde justamente com um aparato, tá, econômico dado, justamente respaldado por vários projetos por parte do governo, um deles foi justamente o incentivo, tá, às indústrias, tá, para que as indústrias pudessem aqui se localizar. Então, nesse período, nós vamos ter uma grande leva de capital estrangeiro representada por empresas internacionais que vão justamente chegar no nosso referido país. E nesse momento, é claro, o êxodo rural, de certa forma, torna-se necessário, já que o centro ou as cidades não tem justamente um grande contingente populacional, né? Não tem. Então, com esse fator da indústria chegando nessas referidas áreas, nas cidades, então isso vai trazer leva de populações do interior para a cidade. Então, a cidade começa, né, a partir daí esse intenso êxodo que vai justamente fazendo com que haja uma certa aglomeração de habitantes justamente nas cidades. Então, como dito, a partir de 67 nós temos essas duas referidas cidades, perfeito, que tornam o Brasil, que fazem com que o Brasil torne-se urbano. A partir daí, então, começa justamente o novo furor. Aí começa, década de 70, quase toda a região sudeste do Brasil já encontra-se justamente no rol, tá, dessa urbanização, já praticamente urbana. Depois vem seguido pela região sul do Brasil, região sul, perfeito? Logo depois nós vamos ter justamente o centro-oeste, tá? Mais adiante, já na década de 80 e 90, que vai entrar em cena justamente a região norte e a região nordeste do Brasil,
certo? Então, justamente esses períodos que marca a partir de 60 até 90 foi o período que justamente o Brasil vai ter, certo? Para tornar-se de fato um país urbano. Tá? Infelizmente, quando eu digo que o Brasil, quando se fala de uma área urbana, é claro que eu já estou afirmando que o número de habitantes da cidade é superior justamente ao do interior. Mas, infelizmente, certo, o movimento populacional não parou. Certo? Não parou. Que, como dito, já que nós estamos ligados a esses movimentos diretamente ao quadro econômico, aos fatores econômicos, então isso vai nos dar, né, vai nos dar justamente uma outra ideia, uma outra visão. Perfeito? Tá? Que depois vem as referidas consequências. Então, causa dessa urbanização já tem. A industrialização, êxodo rural. Certo? Até 70, porque a partir daí, se eu te disser hoje que a população sai hoje justamente em massa do interior para a cidade em decorrência da industrialização, eu vou estar mentindo, já não é mais verdade. Porque já vai entrar em cena outros setores da economia, e entre eles o setor terciário, no caso o comércio e a prestação de serviço. Se nós observarmos hoje, né, os setores da economia no nosso referido país, vamos observar que a maioria da população que está na cidade empregada não está empregada na indústria. Né? Encontra-se empregada justamente no setor terciário, que é do comércio e da prestação de serviço. Mais de 60% dessa população encontra-se justamente nesse setor. Tá? Tanto que é classificado, é caracterizado como setor hipertrofiado. Bem, o que é o setor hipertrofiado? O setor terciário no Brasil é tido como setor hipertrofiado. O que é isso? Simples, né? Um setor que tem muita gente, certo? Além de sua respectiva capacidade, tá? Que nesse setor praticamente nós podemos dividir, tá, a população empregado, a trabalhadora, certo? Em dois grupos distintos, os chamados formais e os informais, certo? Quem são os formais? É aquele que trabalha justamente de forma direta, com carteira assinada, certo? Com todas as suas prerrogativas, com todos os seus direitos. E os informais, que é, né, de certa forma, a maioria, tá? Tanto que hoje a preocupação em relação aos próprios medidas, né, o projeto criado para o governo em relação à mão de obra está ligada diretamente aos chamados informais, porque é muita gente, certo? É muita gente empregado, perfeito? Que são aquelas pessoas que trabalham, perfeito? Mas praticamente não tem os seus direitos devidamente reconhecidos. Certo? É o ambulante, é o camelô, certo? Que camelô e ambulante é a mesma coisa, mas só para dar mais, né? O camelô, o ambulante, perfeito? O vendedor de picolé, são várias atividades, ou seja, são tidas como atividade de subsistência, né? De subsistência. Claro que hoje já está se observando uma nova dinâmica, certo? Em decorrência dessa população, feita apesar do setor informal, mas alguns, obviamente, né, têm a clara característica justamente de microempresários. Então, hoje, os chamados microempresários, certo, que estão surgindo no nosso referido Brasil, eles vêm justamente em decorrência desse setor informal. Tá certo? Os chamados ambulantes, o dono da banca de jornal, o dono justamente daquela sorveteria da esquina, o dono justamente, quer dizer, essa população que até então estava empregada, que era cara tida como setor informal, hoje começa justamente a entrar no processo de formalidade, certo? Como justamente microempreendedores, certo? Que já é um amparo mais legal, porque afinal de contas, se nós levarmos em consideração justamente a mão de obra, certo, empregada no país, vamos observar que a maioria dessa população está justamente empregada, ora, em pequenas e médias, pequenas e microempresas. Tá entendendo? E a maior parte dessas empresas, justamente até algum tempo atrás, classificadas justamente como parte integrante do setor informal. Tá entendendo, meus queridos? Muito bem. Então, vejam bem, o que diz respeito, então, depois nós vamos trabalhar justamente com os setores da atividade econômica e você com certeza vai entender pormenores, certo? Como se encontra essa população, perfeito? Aonde está empregada, qual é o setor que mais emprega e assim por diante. Que agora nós estamos falando da urbanização. Certo? Mas não se pode, justamente de forma nenhuma, dar ênfase ao contexto da urbanização sem levar em consideração justamente o quadro, tá, do setor da economia do Brasil. Perfeito? Olha, um outro ponto interessante está ligado diretamente ao contexto dessa distribuição da população.
Perfeito? A urbanização, de uma forma geral, ela, como dito, ela foi muito intensa no Brasil e ela foi muito rápida. Então, com isso, ela gerou justamente consequências, né? Consequências essas, certo? Nós temos justamente o surgimento, né? O surgimento justamente das grandes cidades. E no Brasil nós classificamos, olha, nós temos as metrópoles, perfeito? Quem são as metrópoles? Você que mora aí no eixo Rio-São Paulo, consequentemente, entre as principais cidades do nosso Brasil, capitais, perfeito? O que é uma metrópole? Hein? O que? Isso! Uma metrópole trata-se justamente de uma grande cidade, perfeito? Que se destaca como principal centro, né? Centro econômico, a centro dinâmica justamente desse espaço territorial. Né? Você pega justamente a metrópole de São Paulo, metrópole de São Paulo. Você pega justamente a metrópole cujo centro econômico de todo o estado de São Paulo está onde? Na cidade de São Paulo. Mas não pense que só isso apareceu, São Paulo tornou-se o grande centro, pronto, não. Em decorrência disso, nós vamos ter justamente essa expansividade econômica, né, que ela dá-se de uma forma intensa, e esse crescimento justamente, olha, tá aqui São Paulo, aí de repente São Paulo começou a crescer. Mas como São Paulo começou a crescer? Se ela já tem justamente uma dimensão, né, uma dimensão geográfica, como é que ela cresce? Isso, o crescimento, tá, fez com que justamente a cidade de São Paulo, que não é tão grande, então ela começou a crescer e começou a atingir vários outros municípios, tá? Municípios aos seus redores, criando com isso o quê? Uma região metropolitana. Olha, então eu tenho as chamadas, e não só exemplo de São Paulo, como aconteceu justamente em várias áreas, certo, do nosso referido Brasil, inclusive aqui no estado do Amazonas, né, onde nós temos justamente Manaus, que é justamente a grande metrópole, perfeito? E com a expansão de Manaus, tá? Aí atingiu justamente vários municípios aqui próximos, criando justamente a região metropolitana de Manaus, que nós temos hoje em torno de quase 7 municípios que integram a região metropolitana de Manaus, certo? Mas isso é conversa para boi dormir, porque se tu for ver bem, não é bem assim não. Mas depois eu vou explicar direitinho quando nós estivermos falando no contexto da regionalização. Não é justamente, certo, como outras cidades. Nós temos hoje São Paulo, que diz de ser a cidade de São Paulo, hoje é chamada de Grande São Paulo. Quando eu falo Grande São Paulo, quer dizer, eu levo em consideração quem? São Paulo, mas, né, os 39 municípios, 38, com São Paulo a 39, né, certo? Eu pego os 38 municípios que estão justamente ao redor de São Paulo, né? Não é só o ABC não, porque começou com o ABC, perfeito? 3, 4 cidades, depois a expansão foi tão grande que consequentemente atingiu grande área, né, do estado de São Paulo. São Paulo, Grande Rio, tá? Certo? Consequentemente nós temos a Grande Belo Horizonte, certo? Para você ter uma ideia, na década de 70, tá? Quando obviamente houve essa expansão da urbanização, então o Brasil ela foi praticamente, criou-se, certo, esse contexto da metropolização. É claro que isso foi uma medida governamental e tinha como foco principal, certo, a captação de recursos para tentar investir de uma forma mais intensa nos referidos estados. Perfeito? Nesse período foi criado justamente a chamada Superintendência de Desenvolvimento Econômico, como a Sudan aqui para a Amazônia, a Sudene para o Nordeste, o Sudeco para o Centro-Oeste, a Sudesul para o Sul do Brasil. Então, tem como essa dinâmica geral, certo? O Sudeste, porque o Sudeste passou a ser, depois nós vamos ver justamente na questão econômica e vamos observar que a grande concentração econômica do Brasil, ela também não se expande, ela fica descentralizada, concentrada, principalmente no Sudeste do Brasil. Esse processo de expansão ou de desconcentração só vai acontecer a partir da década de 70. Então, com finalidade justamente de, né, apanhar mais recursos para investir justamente em determinadas áreas, no espaço territorial das regiões, certo? Foram criadas, no contexto da urbanização, criadas chamadas regiões. Ou seja, foi classificada, né, as cidades de acordo justamente com as suas condições socioeconômicas. Então, nós vamos ter de início, certo, 7 metrópoles, de início, que hoje isso aí também foi por água abaixo, deixou de existir.
tá? Como dito, foi uma medida governamental daquele período, na década de 70, 75, 74 é criada essa medida, 75 passa a entrar em vigor e começa justamente esse novo furor. Eu tenho sete metrópoles, 2 nacionais, que são justamente os grandes centros influenciadores, certo, do nosso referido Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, tá certo? E vou ter demais, como Belo Horizonte, tá? Vou ter justamente Porto Alegre, tá? Certo? Curitiba, vou ter justamente na região Nordeste Salvador, né? Salvador, perfeito? Então eu tenho justamente quem? Eu tenho Recife, tenho Fortaleza. E para cá, justamente para a região, vai, no caso, Belém, certo? Então eu tenho 7 metrópoles regionais, tá? 7 metrópoles regionais e 2 metrópoles nacionais. Perfeito? Então nós temos um total aí de 9 metrópoles diferenciadas de acordo com o seu parâmetro econômico. Na atualidade, nós podemos quase que afirmar que quase todas as capitais, em particular, certo, do nosso Brasil, as capitais tornaram-se justamente metrópoles, porque já não existe mais aquelas medidas governamentais para a classificação. Né, para a classificação, porque praticamente hoje o aparato econômico, tá? Por exemplo, Manaus ela é uma metrópole, ela não tem um amparo, né? Justamente através de projeto ou decreto-lei, não, certo? Ela cresceu, certo? Praticamente hoje é a cidade que tem um foco de urbanização muito intensa, que supera muitas cidades do nosso referido Brasil. Perfeito? Hoje o número de habitantes, Manaus ultrapassa justamente várias cidades do nosso referido Brasil. Vejam bem que quando se fala nessa questão de ultrapassar ou em termos de crescimento econômico, nós temos que levar em consideração justamente o processo inicial. É como se eu te perguntasse, quem que mais cresce hoje? Manaus ou São Paulo? Aí tu vai gritar, São Paulo! Mentira! Não é São Paulo. Perfeito? Por que não é São Paulo? Porque São Paulo ela já cresceu. Né? São Paulo, a cidade, né? A região metropolitana já cresceu. O que falta hoje para São Paulo é uma questão de estruturação, né? De estruturação, diferentemente de Manaus, que Manaus ainda está iniciando, então é um processo recente, certo? Lembre-se que praticamente a nossa urbanização, enquanto são a região sudeste, São Paulo, ocorre em 60, a nossa só vai acontecer no final da década de 80 para início de 90. Então só aí que vai entrar esse processo de urbanização, certo? Esse modelo que foi implantado aqui, que depois nós vamos destacá-lo, né, discutir, modelo Zona Franca, ele só vai ser inserido na década de 70 e só vai começar justamente a vingar, a ter uma produtividade também na década de 80. Então as coisas aqui são muito recentes. Então o crescimento aqui é claro que é mais notório, é mais intenso, certo? Agora é claro, quando se faz a distribuição em termos de produção de capital, aí sim, aí meu querido, eu ponho São Paulo lá em cima e jogo Manaus lá para baixo, tadinha. É como se eu perguntasse para vocês, quem é que mais cresce, certo? São os Estados Unidos ou é o Brasil? Hein? Tu vai me dizer que não são os Estados Unidos. Lembre-se, os países desenvolvidos não têm mais o que crescer. Observa que praticamente suas medidas estão ligadas justamente ao quê? As suas diretrizes em relação à produção de capital. Certo? Não é justamente diferente de países como o nosso, Brasil, um país subdesenvolvido ainda. Certo? Que essa questão de urbanização, essa questão de crescimento econômico é uma coisa recente. E por ser, além de recente, totalmente desorganizado, totalmente desestruturado. Então isso faz com que, certo, praticamente a nossa ideia, é claro, nosso principal objetivo é a produção de capital. Certo? Com certeza. Mas esse capital que provavelmente dito tem que ser investido cada vez mais do que nas melhorias das condições sociais. Que uma das consequências principais em relação a essa urbanização desorganizada, desestruturada que aconteceu no nosso Brasil, certo? Foi o quê? Foi a questão do quê? Hein? Fala? Isso, a favelização, né? Favelização. Ou seja, o Brasil, ele não tem preparo algum. Ele não se preparou para tornar-se urbano. Ele não prepara as cidades. Certo? Ele não deu aquela estruturação para que as cidades pudessem estar realmente em condições de acolher os habitantes que viriam de outras do interior. Tá? Então essa população vem com grande força. Quem já está aqui localizado, certo? Praticamente, você observa que quem? Os grandes empresários ou os funcionários mais antigos já estão na parte central da cidade. A parte central. E, consequentemente,
tá? A população que vai chegar vai para onde? Vai justamente para o subúrbio, vai para as favelas, que hoje também começa a mudar esse conceito. Né? Hoje, se eu perguntar para vocês quem mais está indo para o subúrbio, quem é? É o rico ou é o pobre? Exatamente, é o rico. Observe que os grandes condomínios, tá certo? As grandes alamedas ou as grandes áreas justamente de ocupação estão ocorridas justamente nas áreas mais distantes do centro, né? Certo? Aquilo que já foi atração, hoje, antigamente morar no centro era sinônimo justamente de poder, tá? Era sinônimo justamente de riqueza, hoje já não é mais, né? Já não é mais. Por quê? Porque ficou muito conturbado, né? O centro passou justamente a ser uma dos principais atrativos, perfeito? Tá? Praticamente, ora para trabalhadores, ora como modo de vida, quer dizer, praticamente todo está ligado justamente aos centros, nas principais cidades do nosso Brasil, que até isso também está mudando. Certo? Hoje já não tem mais algumas cidades brasileiras já não tem o centro da cidade, já não vão mais para o centro. Por quê? Porque deixou de existir devido justamente a essa distribuição, né, do aparato econômico. Né, do aparato econômico. Observa, certo, que praticamente a grande parte das nossas cidades, certo, no Brasil, hoje estão divididas em quê? Em zonas, né? Zona leste, zona oeste, cada qual com seu referido centro. Mesmo assim, ainda dá aquela captação, aquela atração justamente para para o centro. Tá entendendo? Muito bem. Então, essa questão da favorização, praticamente, como dito, essa desorganização, essa falta de ordem, de ordenação, fez com que justamente parte da população saísse justamente lá do interior, viesse para a cidade. Como veio? Vejam bem, vamos pensar. A maior parte dessa população veio para a cidade em busca de quê? De melhores condições de vida. Né? Atrás de um bom emprego, atrás justamente de estudar, certo? Aqueles pais que não tiveram estudos vieram buscar educação para os seus filhos, certo? Vieram dar justamente uma acolhida melhor para os seus respectivos parentes e filhos. Não de início, eles vão conseguir, vão chegar aqui, filhos já na escola, eles vão estar trabalhando. Não vão conseguir, então vai ter que se virar. Então eles vão sair lá do interior, tá? E se mandam justamente para as chamadas favelas, que agora tá fogo, hein? Que nem nas favelas não tem mais vaga, né? Você está observando que as cidades praticamente hoje estão inchadas, certo? Inchadas. E as consequências disso, aí nós vamos ter, certo? Além da favelização, que vai provocar o quê? Promover o quê? A questão da segurança, certo? Um aumento na questão da violência, certo? Então você observa que essa problemática, a questão da sociedade brasileira, os problemas sociais brasileiros, eles só se agravaram. Né, só se agravaram. Que se eu voltar lá para a década de 50, certo? Se eu perguntar quais são os principais problemas da sociedade brasileira na década de 50, você vai observar que não mudou muito de hoje, mas já é menor escala. Naquela época era educação, que não tinha a maioria, né? Era educação, era privilégio de poucos. Hoje, estamos no século XXI, em educação, quer dizer, para todos os efeitos, apesar da melhoria, houve de fato uma melhorada considerável. Hoje você fica sem estudar se você quiser, se você for preguiçoso, tá? Que hoje você tem respaldo justamente para, né, estudar. Perfeito? Tá? Mas, dadas as condições, obviamente, econômicas ainda parte da parcela da população, faz com que justamente ela não tenha ainda um acesso facilitado, né? Porque não basta apenas abrir escola. Olha, como é que eu posso justamente ir para uma escola, estudar assim por diante, se eu não almocei? Olha, eu não almocei, eu não tomei café. Olha, senhores, eu não tomei café, eu não jantei. Não tem. Como é que eu vou pensar? Hein? Como é que eu vou analisar alguma coisa se eu estou de barriga seca? E tu sabe qual é o principal objetivo de quem está com fome? É comer, não é estudar, senhores. Tu tá vendo só? Quer dizer, aí isso vai gerar, não é? Gerar justamente uma série de problemas. Tá? Como dito, entre elas justamente, como dito, na década de 50, os principais problemas do Brasil era a saúde precária, nós chegamos a falar sobre isso, e consequentemente a educação. Aí hoje, o que aconteceu? Acabou? Continua sendo saúde, educação. Hoje eu tenho justamente que os principais problemas hoje estão ligados principalmente aos centros urbanos. A questão do transporte, a questão da violência, né? A precariedade na segurança pública. Perfeito? Quer dizer, então são vários fatores que justamente fazem com que ainda, certo, o Brasil tende a superar, né? Tende a superar.
certo? Você observa que hoje as notícias do nosso referido Brasil, perfeito, em relação ao mundo, está ligada principalmente justamente sobre as condições da sociedade. Tá? Apesar que, se você disser, pô, melhorou sim, houve uma grande melhoria, nós avançamos consideravelmente no quadro da educação, nós avançamos realmente na questão justamente da saúde, certo? Então, todas essas melhorias, só que, como dito, né, são problemas a serem superados, perfeito? Certo? Mas uma superação que, de certa forma, vai demorar. Por que vai demorar? Porque aí você volta. Porque os problemas da sociedade brasileira, a questão da urbanização, a questão do crescimento econômico, certo? A questão do próprio crescimento populacional foram muito rápidos, intensos e desorganizados, certo? Gerando uma grande diferença. Tá? As diferenças, depois nós vamos trabalhar com as diferenças regionais, as diferenças sociais, a diferença no quadro da urbanização. Então, tudo no Brasil, obviamente, está ligado à questão das diferenças. A tua realidade, a realidade do Sul, é diferente da realidade daqui do Norte, que é diferente da do Nordeste, certo? Em algumas áreas do Brasil, quando se fala, olha, aquela população do interior passa fome, passa, né? Passa. Aqui no Amazonas, na região norte, que é considerado uma das mais pobres. Mas se nós afirmarmos que, consequentemente, o nosso interiorano passa fome, aí eu estou mentindo. É papo, é conversa. Porque, afinal de contas, nós temos justamente uma grande imensidão de rios, ainda uma vasta floresta, certo? Mas a população hoje não está ligada tão somente o quê? A conseguir apenas o que comer. Você vê que praticamente um dos problemas principais que concerne à educação, porque hoje a maioria está ávida por conhecimento. Por conhecimento. Hoje a população quer, de fato, certo, sair justamente daquele anonimato, certo, de analfabeto, assim por diante. Tá? Então o Brasil, consequentemente, esse avanço, essa questão da conscientização que vem ocorrendo na população, tem dado justamente respaldo para que ela procure cada vez mais suas respectivas melhorias. Tá certo, senhores? Então, vamos analisar nesse contexto. Então, hoje, o nosso Brasil é um país urbano que ainda agrega vários problemas, certo? Vários problemas em decorrência justamente dessa intensa urbanização. Por falar nisso, eu vou deixar aqui algumas questões para que você justamente analise. Observe que eu não tenho um quadro aqui na minha frente, aqui a traseira, certo? Eu trabalho praticamente no sistema de voz ainda, que eu gravo do celular, porque afinal de contas não tem um aparato geral, né? Que essa questão da Covid assim por diante, eu ainda não tive oportunidade de buscar novas ferramentas, perfeito? Como alguns colegas fazem, com muita serenidade. Tá certo? Mas tu vai estar gravando, né? Tu tá gravando, aí só tu voltar se não entendeu a pergunta. Primeiro, eu quero saber, né? E você vai pesquisar, como você pesquisou no contexto da população. Você pesquisou, não foi? Você viu lá, certo, o quadro da população brasileira, tá? O processo de crescimento, você viu tudo isso aí, com certeza você aumentou de forma dinâmica o teu conhecimento. Então, no contexto da urbanização, eu quero, tá? Olha, até falamos alguma coisa sobre isso. Eu quero. Me diz aí certas principais consequências para a economia do Brasil provocada pelo êxodo rural. Tá? Então tu vai, anotou, analisa, pesquisa direitinho e me diga. Passe para mim que eu quero saber. Outra questão. Eu quero saber, tá certo? Qual foi, perfeito, os principais, qual é o principal fator da atualidade ainda do intenso êxodo rural? Tá entendendo? Da atualidade. Nós vimos que que iniciou o processo do êxodo rural no nosso Brasil foi justamente o quê? Foi a questão justamente da industrialização. Que a industrialização, com essa questão da urbanização, nós vamos ter vários movimentos, certo? E os principais movimentos são chamadas também, denominadas como migrações internas, né? Entre elas, o êxodo rural. Então você vai me estudar, vai pesquisar direitinho qual o significado, quais são as principais características do êxodo rural, tá certo? Você vai me caracterizar também, vai me dizer, certo? E vai pesquisar sobre o que é transumância, como ela é vista hoje, a transumância, certo? Tá? E, consequentemente, a questão do movimento pendular. Então, esses movimentos que tornaram-se comum no contexto da urbanização.
êxodo rural, certo? Que é um movimento permanente. Transumância, que é um movimento temporário, tá? E movimento pendular, que é um movimento também, certo? Temporário, tá certo? Você, com certeza, vai buscar, certo? Justamente subsídio para isso. Como dito, nós estamos te dando as ferramentas e esperamos que você realmente tenha sucesso, meus queridos. Eu gosto de vocês, tá bom? Deixe suas dicas, mandem justamente, tá, as suas correspondências, melhor, seus afazeres para comigo. Meu e-mail tá aí, vocês peçam justamente pro coordenador, tá? Qual é o meu e-mail, tá certo? Minhas redes sociais, eu estou no Instagram, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, tá bom? Vamos lá. Eu agradeço mais uma vez por essa maravilhosa oportunidade que vocês estão me dando aqui, tá certo? Beijo do professor Paulo Brito, também conhecido como Estrela. Tchau. Eu amo vocês, tá? Tchau.